Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E nesse vídeo a gente vai continuar com um tema que a gente falou na semana passada. No vídeo anterior a gente falou do grande número de acidentes que acontecem por picada de cobra no mundo. E falamos também das Big Four, as 4 grandes espécies de serpente que mais causam acidente. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder ver e vou também colocar na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as espécies que fazem parte das Big Four. E hoje a gente vai falar sobre a Krait comum. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então hoje a gente vai falar sobre a Krait comum. A Krait comum, ela é da família Elapidae, a mesma família dos corais verdadeiros aqui no Brasil. E como todo elapídeo, elas são altamente venenosas. Existem 14 espécies de Krait, e todas elas ocorrem na região da Ásia. Dessas 14 espécies, 7 delas causam muitos acidentes. Mas sem dúvida nenhuma, de todas as 7 espécies de Krait, a que mais causa acidente é a Krait comum. Vamos então conhecê-la. A Krait comum é também conhecida como Krait indiana, e ela é da espécie Bungarus cerruleus. Obviamente o nome Krait indiana é porque ela vive na Índia, mas não só na Índia. Ela também ocorre em Bangladesh, no Nepal, no Paquistão e no Sri Lanka. E ela pode atingir altitudes muito grandes. Ela pode viver desde o nível do mar até cerca de 1.600 metros de altura. E elas também podem alcançar grandes tamanhos. O tamanho médio de uma Krait é de 90 centímetros, que nem é tanto assim, mas alguns indivíduos podem crescer até 1,75 m. Os machos são sempre maiores que as fêmeas e as caudas deles também. A cauda do macho normalmente é maior do que a cauda da fêmea. Os olhos são bastante pequenos, e as pupilas são arredondadas, muito pequenas e às vezes até muito difícil de você observar. A coloração da Krait é preta ou preta azulada e ela tem cerca de 40 listras brancas bem finas. Mas essas listras elas podem estar ausentes na região anterior do corpo. Claro que espécies albinas podem ser encontradas, mas elas são extremamente raras. A Krait indiana, a Krait comum, ela ocorre em vários ambientes, uma grande variedade de ambientes você vai encontrar esse animal. Esses ambientes podem variar desde os campos até plantações e até mesmo dentro de residências. Ela pode se abrigar em cupinzeiros, em pilhas de tijolos, em buracos de ratos e, como eu falei, até mesmo dentro de casas. E o que ela está fazendo dentro das casas humanas? Ela está procurando roedores, pois nessas regiões o acúmulo de lixo atrai muitos ratos. E é exatamente atrás dos ratos em que a Krait está, não está atrás das pessoas nas casas não. Ela também é frequente nas plantações de arroz. Lembra que no vídeo passado, falando sobre a víbora de Russell, eu falava que a víbora também aparecia em plantação de arroz atrás dos camundongos? Então, no caso da Krait é a mesma coisa. Mas ela não está só na terra não, ela é frequentemente vista próxima de água e até dentro da água. Agora uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é sobre o comportamento da Krait. Ela tem um comportamento que eu costumo chamar de comportamento médico e monstro. Vou explicar isso para vocês. Sabe aquela história do médico e do monstro, do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde? Então, vou explicar para vocês por que eu relaciono o comportamento da Krait com essa história do médico e do monstro. Durante o dia, a Krait é extremamente dócil. Muitas vezes ela se esconde em buracos de roedores, como eu falei, embaixo de entulhos, e por isso raramente ela é vista. O interessante é quando a Krait é capturada durante o dia, ela tem um comportamento de defesa muito legal. Ela se enrola como se fosse uma bola. Isso é uma forma de defesa que ela tem, porque ela pode manter a cabeça dela bem escondida. Algumas pitons fazem isso, a gente já conversou aqui no canal, a piton bola faz isso também. Agora, quando a Krait está nessa condição em forma de bola, ela é muito fácil de ser capturada. Ela é facilmente manipulada. E as pessoas ficam segurando ela na mão com maior facilidade. Claro que se você fizer um manejo excessivo, ela pode acabar se irritando e mordendo.
Mas normalmente, se você pega ela pouco, ela faz aquele formato de bola e acaba ficando relativamente dócil ali. Só que isso durante o dia. À noite tudo muda. Ela muda de personalidade, daí que eu tô falando que é a brincadeira do médico e do monstro. À noite a Krait é muito ativa e ela pode entrar nas casas em busca de roedores. E obviamente, se você tentar capturá-la, ela pode picar. Ou seja, aquele comportamento dócil que tinha de dia, de noite, é outra história. E é exatamente à noite que os acidentes acontecem. E é por isso que ela é considerada uma das cobras que mais causa acidente no mundo. Tem um outro detalhe também sobre a Krait. Nessa região da Ásia, normalmente o nível de pobreza é muito alto. É tão alto a ponto das pessoas nem terem cama para dormir e dormem no chão. São exatamente essas pessoas que dormem no chão as que têm mais risco de serem acidentadas pela Krait. O interessante é que a Krait não escala nem pequenas alturas, ou seja, ela não conseguiria nem subir numa cama. Então, dormir em cama com aquele mosquiteiro, né, aquela proteção de pano, seria o suficiente para evitar esses acidentes dentro de casa. Mas como eu falei, boa parte da população é tão pobre que nem mesmo uma medida aparentemente fácil de fazer, para eles fica bastante complicado. E aí o número de acidentes cresce. A Krait indiana ela é responsável pelo segundo maior número de picadas de cobra na Índia, para uma única espécie. A primeira, se você viu o vídeo anterior, você já sabe quem é, né? Em Bangladesh, ela é responsável por 28% do total de picadas que acontecem no país. E mais de 50% desses acidentados acabam morrendo principalmente pela demora no atendimento. A Krait se alimenta principalmente de outras cobras, incluindo cobras fossoriais, e elas podem até fazer canibalismo, ou seja, elas podem se alimentar de Kraits da mesma espécie. Inclusive jovens, né? A gente tem casos de Kraits adultas que se alimentam de jovens, de filhotes. Mas não só. Como eu falei, ela também se alimenta de pequenos mamíferos, né? Se alimenta de roedores. Mas também pode se alimentar de lagartos e também de sapos. Os filhotes da Krait podem comer até insetos. Então vocês estão vendo que a variedade de alimentação é muito grande. A gente falou, né? Ela é um elapídeo, então ela é ovípara. A reprodução dela é a partir de ovos. E ela pode colocar de 8 a 12 ovos por postura. O veneno da Krait consiste principalmente em neurotoxinas extremamente poderosas. Qual é o outro problema que a gente tem no acidente com a Krait? É que a picada da Krait normalmente não dá dor de imediato. Ou quando dá a dor é muito leve. O que dá uma falsa tranquilidade para a vítima. Ela pode achar que se trata de uma cobra não perigosa, ou se ela estiver dormindo, ela pode nem perceber a picada. Mas algumas horas após o acidente, as vítimas se queixam de fortes cólicas abdominais. E essas cólicas são acompanhadas de paralisias progressivas. Se não houver tratamento a tempo, realmente a morte pode ocorrer. E a morte pode ocorrer de 4 a 8 horas após a picada. E qual é a causa da morte? Basicamente a parada respiratória, a insuficiência respiratória aguda. Bem, gente, essa é a segunda espécie de serpente do grupo das Big Four. Nos próximos vídeos a gente fala das duas outras espécies que faltaram. Então, para você não perder essa série que está incrível, lembra de marcar o sininho, porque aí toda vez que tem um vídeo novo você recebe a notificação e você sempre fica por dentro aqui do Papo de Cobra. Outro detalhe, muita gente tem me perguntado sobre livros sobre cobras. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo uma lista de livros de cobras brasileiras, de cobras do exterior, livros de todas as formas. O pessoal tem me perguntado muito, eu falo, vou fazer uma compilação de livros e vou botar aqui embaixo. Então olha na descrição, tem vários livros aí e até com um link para vocês comprarem. E se vocês compram baseado no link, você ajuda aqui o canal também, você não paga mais caro por isso e acaba ajudando aqui o canal. E eu agradeço muito. Ah, e se você não está inscrito no canal, não perde tempo não. Se inscreve porque semana que vem a gente vai estar de novo aqui junto para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, até a próxima!